Oh, glória a Deus, aleluia. Tempo bom, tempo especial, tempo de ouvirmos a palavra de Deus e sermos por ela abençoados. Hoje eu quero falar de um tema não muito bom e de outro maravilhoso. A morte e o céu. Há dois caminhos para nós encontrarmos com Cristo, sabia? Se nós fizermos parte da geração que vai encontrar com Ele nos ares. E o outro caminho é através da morte. A morte de um santo é alegria no céu. Nós temos que entender isso. O nosso corpo, quando nós morremos, ele volta para a terra. O espírito para Deus. E a nossa alma, é dela que nós temos que cuidar. Pois ela irá para o céu ou para o inferno. Muito engano há de pessoas tentando falar que o inferno não existe. E outros também falando que o céu não existe. O céu é uma realidade. Mas ele é uma realidade para aquele que crê. E o inferno é uma realidade também tão certa para aquele que é impenitente. Aquele que não se arrepende. Aquele que pratica o mal. E dele não se desvencilha. É importante entendermos isso. A morte, no sentido físico, é a extinção da vida pela separação do espírito e alma do corpo, com o efeito do pecado. É importante nós entendermos esse processo. Olha o que fala. Que no sentido espiritual, é a separação do homem dessa tricotomia, espírito, alma e corpo. Que muitos estudiosos falam só de uma dicotomia, mas entendendo espiritualmente as coisas, é espírito, alma e corpo. Essa, no sentido espiritual, a separação do homem de Deus. Gênesis, por exemplo, lá no começo, em Gênesis 2:17, olha o que fala lá. Primeiro livro da palavra de Deus, no capítulo 2, no verso 17, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O homem, em essência na criação, era imortal. Mas a partir do pecado, a morte entrou na raça humana. Isaías 59:2 diz assim, Isaías 59:2. Foram suas maldades que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. São suas mãos manchadas de sangue, seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda de corrupção. Advertências contra o pecado, porque o pecado entrou no homem e fez separação entre o homem e Deus. Separação. João 5:24 diz assim,
Eu lhes digo uma verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Qual é a vida eterna? Crer no Filho de Deus. Ouvir as palavras do Senhor, ter no nosso coração. Para nós termos a vida eterna, não é nada que a gente precisa fazer. A gente precisa crer naquilo que Jesus já fez por nós. Naquilo que Jesus fez. Para passar da morte para a vida. Que relação tem a morte com o nosso estado de prova? A morte põe fim ao estado de prova do homem. É a morte que vai pôr fim à sua vida nessa terra. Que assim fica livre da tentação, mas em um estado final, eterno e irrevogável, de bem-aventurança, se tiver morrido salvo, ou de sofrimento, se tiver morrido na condenação. Se tiver morrido na condenação, vai para um lugar de castigo, criado para o diabo, não foi criado pelo diabo, criado para o diabo e seus anjos, para onde irão aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, permanecendo na impiedade. É um lugar de tormento eterno, na mais absoluta ausência de Deus. É um inferno, lugar sem Deus. Olha o que fala lá em Apocalipse 19, de 11 a 15. Apocalipse 19, de 11 a 15. É importante vermos isso. Uma das palavras finais sobre o inferno. Apocalipse 19, de 11 a 15. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seus olhos eram como chamas de fogo. Em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a palavra de Deus. O exército do céu, vestido de linho fino, puro, branco, seguiam-nos em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, para ferir as nações. Ele as governará com um cetro de ferro, e esmagará as uvas no tanque de prensar a furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então eu vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam ao ponto alto do céu: Venham! Reúnam-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais, fortes, dos guerreiros, dos cavalos, e de toda a humanidade, escravos livres e pequenos. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra os seus exércitos. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram a todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O inferno. Um lago que queima como uma larva. Você não vê quando falam dos vulcões, que é uma larva quente e cheira enxofre no centro da terra.
um lugar de perdição, um lugar da ausência de Deus, o inferno. Após a morte tem dois caminhos: o céu, aqueles que creem em Cristo e são salvos, e o inferno, aqueles que continuam na impiedade, lugar de tormento eterno, na mais absoluta ausência de Deus. Agora, e para o cristão, o que é a morte? É a porta pelo qual ele penetra numa nova vida feliz. Lucas 16, olha o que o evangelista Lucas fala no capítulo 16, no verso 20, 22 e 25. O evangelista Lucas, ele fala assim, ó, a história do rico e do mendigo. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas, chamado Lázaro. O verso 22 e 25. Por fim o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E o verso 25. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado, e você está numa agonia. Aquele que durante a vida busca tudo o que quer e se esquece de Deus, provavelmente o seu lugar é em agonia no inferno. Mas aquele que busca a Cristo e se arrepende e tem uma vida consolada pelo Espírito, o seu lugar é o céu, na qual recebe na ressurreição um corpo novo, glorificado, uma inteira habitação da sua alma, redimida. É um dos trechos que muitas vezes a gente lê, né? 1 Coríntios 15, na morte de pessoas cristãs, e a gente vai lá e lê esse trecho, o verso 42 ao 44, que diz assim: o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressurgirá em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano, natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois assim como há corpos naturais, assim também há corpos espirituais. Como as Escrituras dizem, o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito, que dá vida. Aleluia, né? É o espírito da vida. E é importante a gente entender, o céu é a morada gloriosa de Deus, onde os remidos, nós, depois dessa vida, gozamos eternamente da perfeita felicidade e posse do Senhor. Sabe a importância disso? Hebreus 10, 34 diz assim, ó. Hebreus 10, 34. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhe foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores, que durarão para sempre. Para sempre. O que nos espera no céu são coisas melhores. Aqueles que morrem no Senhor, eles serão salvos. Todos aqueles que morrem em Cristo, eles serão salvos, e a importância disso, morrer com o Senhor, morrer em Cristo e andar em pura salvação diante de Deus. Você que está vivo, busque a Cristo,
Busque a mensagem da palavra. Busque o Senhor. Ande com o Senhor. Caminhe com o Senhor. Se arrependa. Não deixe nada para trás. Restitua o que tem que ser restituído. Arrume o que tem que ser arrumado. Acerte sua vida. Não fique só buscando os tesouros desta terra, mas busque os tesouros do céu, a qual nem a traça, nem ladrões podem tomar de você. Ninguém pode roubar aquilo que você está edificando no reino dos céus. Busque isso para a sua vida, sabe? Ande nos caminhos do Senhor. Edifique a sua casa na palavra de Deus. Fortaleça os seus filhos, fortaleça sua esposa, fortaleça seu marido. Fortaleça nos caminhos do Senhor. Edifique o seu lar com princípios e valores da palavra de Deus. E busque uma vida aos pés de Cristo. Em nome de Jesus. Eu queria deixar essa palavra para você. O céu é uma realidade, mas o inferno também é. Não deixe de se arrepender. Não deixe de buscar o Espírito Santo. Não deixe de buscar a direção de Jesus. Não deixe de crer na obra de Cristo. E tenha a certeza da sua salvação. A convicção de que o seu lugar é o céu. Você é apenas um peregrino nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai, peço que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada ouvinte, abençoe cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra. Que essa palavra possa penetrar nos seus corações, que a vida, a esperança, o ensino possa acompanhar suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Não nos deixe ser enganados. Muitos querem que com os prazeres dessa vida nos enganar, Pai. Falando que não existe o céu, não existe o inferno. Aqui se planta, aqui se colhe. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Tua palavra que é viva, Tua palavra que é eficaz, Tua palavra que é verdadeira, Tua palavra que é santa, Tua palavra que é poderosa. Nos edifique, Senhor, nos Teus caminhos. Venha com o Teu Espírito, Senhor, e nos direcione. Não nos deixe esfriar diante dos acontecimentos no mundo, Senhor. Tua palavra diz que o amor de muitos esfriará, que muitos não conseguirão perceber a Tua presença, o Teu agir. Nós vimos aqui no livro de Apocalipse que o Senhor vai agir, ó Pai, com a Tua palavra poderosa. Que nós possamos fazer parte daqueles que são remidos, salvos e viverão contigo eternamente. Em nome de Jesus. Amém.